Pega aí um folhetinho desse. Vou pedir a você para pegar esse folhetinho. Quantos pegaram? Todos pegaram. Então agora eu vou pedir para você estender a sua mão segurando esse folhetinho assim, igual eu estou fazendo aqui. Tá bom? Nada mais do que isso. Nós vamos ler, mas vou pedir para você não abaixar o braço, a não ser quando eu pedir. Tá certo? Vamos manter o braço assim? Ok? Segurando o folhetinho. É só um folhetinho. Não é? Quanto pesa esse folhetinho? 5 gramas? 3? Não é nada. Só segurar um pouquinho, tá bom? Vamos ler na NVI, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Temos ali? Vamos lá. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Tudo bem, irmão? É para esticar, não é para ficar encolhido. Isso, irmão, isso. Aham. Mão está aí assim. Está quente? Tá bom, irmão. Então tá. Vamos juntos. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Bem forte. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Agora eu vou pedir para você ler mais uma vez, mas bem forte. Eu estou vendo gente com o braço assim. É esticar, irmão. Isso, mas sem segurar, não segura. Você não precisa segurar. Isso aqui não é nada, é uma coisinha de nada. Vamos de novo. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Vamos lá. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmãos, e agora, quanto é que pesa esse folhetim que está na sua mão? Estou vendo gente fazendo cara feia. Estou vendo gente querendo segurar o braço aqui. Esse folhetim continua sendo irrisório. São apenas algumas gramazinhas. Mas parece que você está segurando um peso grande. Não é? Porque por esse pouquinho de tempo que você está com esse braço estendido, e eu também já começo a sentir aqui um desconforto. Quantos estão sentindo desconforto aí com a outra mão? Faz assim. Gente, vocês estão muito preguiçosos no corpo de vocês, né? Mas ele continua sendo irrisório, é apenas um folhetinho de pouquinhas gramas, irmãos. A questão é que o peso dele não importa, porque o peso dele continua sendo o mesmo do momento que você colocou ele na sua mão. Não importa. O que importa é por quanto tempo a gente vai ficar segurando ele aqui. Então está todo mundo desafiado, nós vamos ficar aqui 1 hora segurando esse folhetinho. Irmão, o peso desse folhetinho não importa. Se eu segurar esse folhetinho por 1 minuto, não acontece nada. No primeiro minuto você não está sentindo coisa nenhuma. Não é? Se a gente segurar esse folhetinho, se eu segurar, você segurar esse folhetinho, você não está segurando um folhetinho. Né? Tá certo, tem que manusear ali o equipamento. Se segurar esse folhetinho por 1 hora, nosso braço vai começar a doer. Quantos aqui não precisam esperar 1 hora porque já começou a doer? Gente, já está doendo aí. Se segurar esse folhetinho o dia inteiro, o que vai acontecer é que o braço da gente vai começar a ficar adormecido e depois a gente vai começar a sentir esse braço paralisado. Mas o peso desse folhetinho não muda. Ele continua. O cara está encostando o braço na... O peso desse folhetinho não muda, irmãos.
Não muda, é o mesmo folhetinho do começo. Porém, quanto mais tempo eu o segurar, mais pesado ele vai parecer. Porque o problema não está no folhetinho, o problema está onde? Em eu estar segurando esse folhetinho. Assim, irmãos, é também com o estresse e as preocupações. O estresse e as preocupações são como esse folhetinho. Se você pensar no problema, por um pouquinho só, está tudo bem. Se você pensar por mais tempo, vai começar a doer. Se você ficar o tempo todo pensando naquele problema, gerando aquele estresse, você vai acabar tendo a sua vida paralisada. Você vai acabar incapacitado para fazer qualquer coisa. Então, meu irmão, quando você sentir que o estresse, que os problemas estão começando a te incapacitar, incomodar, sabe o que você faz? Baixa o braço. Como é que você está sentindo agora? Aliviou aquela tensão que você estava sentindo? Irmãos, os nossos problemas, a ansiedade, a angústia, em virtude das circunstâncias, das adversidades que nós enfrentamos, são com esse folheto. Não era o peso desse folheto que estava nos incomodando. Era o fato de nós mantermos o braço estendido, segurando esse folheto. Vamos ler novamente, então, o que disse Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, e vamos ver se conseguimos ter uma compreensão agora do que é que Deus está usando o apóstolo Paulo para nos ensinar através desse versículo. Vamos juntos? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vejam, irmãos, que há uma promessa de Deus para nós. É que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Mas isso somente acontecerá para aqueles que experimentam o confiar e esperar em Deus. Não, experimentam para aqueles que confiam e esperam em Deus. A promessa de que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente nossa em Cristo Jesus, exige o que vem antes no verso 6. Não andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, ou ação de graças, apresentemos os nossos pedidos, os nossos problemas para Deus. Mas há algo nesse texto que vai fazer toda a diferença. Ele diz: apresentar a Deus de que forma? Com ações ou com ação de graças. O que é apresentar a Deus o meu problema, a minha angústia, aquilo que está querendo me causar ansiedade? O folhetinho que já está pesado por quê? Porque eu estou insistindo em, com meu braço, segurar. Ele não é pesado, mas ele se torna a partir do momento que eu insisto naquela posição. Eu não estou dizendo que os problemas não são problemas.
Eu não estou dizendo que as situações que elas vêm contra nós e elas realmente têm motivação real para nos entristecer, para nos angustiar, para provocar em nós a ansiedade. Eu estou dizendo o que diz a palavra de Deus, é que apesar deles e pela gravidade que seja, não nos permitamos ficar ansiosos. Porque a ansiedade chama Deus de mentiroso, para aquele que realmente crê. Para aquele que diz que crê em Deus e insiste na ansiedade. A ansiedade é o meu braço estendido, porque eu fico pensando no problema e eu não tenho uma solução para ele em mim mesmo. E isso não pode me trazer nenhum benefício, mas sim malefício. Vai me causar angústia, eu vou ficar remoendo aquilo, é o meu braço estendido, gerando tensão. Essa tensão vai subir para o meu trapézio, vai enrijecer a musculatura do meu pescoço, vai começar a me dar dor de cabeça, além da dor que está no braço, por causa da insistência em estar lidando com o meu braço desse problema. A palavra do Senhor é: não andem ansiosos por coisa alguma. Por favor, diga para quem está próximo de você: é por coisa alguma. Isso significa dizer, irmãos, toda e qualquer coisa, seja ela a coisa que for. Se ela vem para gerar ansiedade, eu não tenho que ficar ansioso. O que é que eu tenho que fazer? Quantos aqui acreditam, e você que está em casa, que é cristão, acredita na palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus? Quantos creem? Quantos acreditam na palavra de Deus, que diz que Deus é todo-poderoso? Acredita? Então só tem uma coisa para a gente fazer: é crer e confiar nele. Irmão, crer e confiar em Deus, sabe o que é fazer? O oposto disso. Lá está o problema. Às vezes ele não é um problema grave. Às vezes foi uma situação de desavença de ideias entre você e alguém querido. Mas porque você fica pensando naquilo, você fica remoendo naquilo, é como estar com o braço esticado segurando algo que não tem por que causar desconforto. Mas às vezes é um problema realmente grave, algo que realmente pode trazer consequências graves para a nossa vida. E nós simplesmente não temos recursos em nós mesmos para lidarmos com aquela situação e solucionar. O que a palavra de Deus diz para a gente fazer? O que o Senhor Jesus diz para fazer? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. O que diz a palavra do Senhor? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que diz a palavra do Senhor? Eu é quem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, e são pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar futuro e esperança. O que diz a palavra do Senhor? Faça a sua parte naquilo que eu estabeleci como missão, e eis que estou convosco todos os dias, até o final. O que diz a palavra do Senhor? Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica. Pela oração e... O que é isso? Reconhecimento da minha incompetência. Enquanto eu estou com o braço esticado, eu estou reconhecendo a minha incompetência, ou estou insistindo em lidar com o problema? Há uma hora, irmãos, que não adianta eu ficar lidando com o problema. O que me cabe fazer é colocar o meu joelho no chão e dizer: Senhor, eu não tenho como lidar com esse problema.
tem gente que não entende certas coisas. Quando meu pai faleceu, foi no domingo de manhã. Eu ia entrar para uma classe, uma sala de aula aqui. Eu ia dar uma aula na escola bíblica dominical para novos convertidos. De repente irrompe na sala, isso às 8 horas da manhã, irrompe a sala um diácono para dizer: pastor, a esposa do seu pai está ligou, está no telefone, ele estava com o telefone sem fio na mão, e ela precisa falar com o senhor porque o seu pai não está bem. Na mesma hora eu atendi o telefone, ela estava desesperada do outro lado, corre aqui que o seu pai levantou, desmaiou e está caído aqui dentro. Interessante que a coisa de 300 metros da casa do meu pai é a casa do irmão dele, e ela não foi lá, nem telefonou para ele, ligou para mim que estou aqui em Belfor Roxo, ele morando lá em Vila dos Teles. Na mesma hora eu pedi licença, pedi um irmão que se voluntariou, me levou até lá, e eu cheguei lá, meu pai estava morto. Peguei o corpo do meu pai, porque eu não sou médico para testar quem está morto, levei ele para o UPA, e quando cheguei lá, estava morto. Ali mesmo, eu orei e agradeci a Deus pela vida do meu pai e pelo que ele foi com meu pai. Dali saí, fui tomar as providências. Cartório, funerária. À tarde, o corpo de papai chegou aqui na igreja e foi levado para o salão do auditório, no prédio anexo. Parentes vieram. Chegou a hora do culto, naquele tempo era 7:30 da noite, que começava o culto. Eu entrei lá e disse: agora aqui ninguém mais fica, desce todo mundo, nós vamos para o templo e vamos cultuar a Deus. Se você não é cristão, não é crente, eu peço licença a você, mas aqui não vai ficar ninguém. Fechamos as portas, descemos para cá, realizamos o culto. Eu preguei naquela noite. E algumas pessoas simplesmente tiveram uma ideia equivocada a respeito do meu sentimento pelo meu pai. Por quê? Irmãos, o que eu tinha mais para fazer? O que mais eu poderia fazer pelo meu pai? Não era mais meu pai que estava aqui, mas apenas a lembrança física do meu pai. Mas o meu Deus estava aqui. Vidas estavam aqui para serem cuidadas. A palavra de Deus precisava ser pregada. E eu o fiz. E quando terminou, retornei para lá, abrimos as portas, e aqueles que quiseram permaneceram para o sepultamento dele no dia seguinte. O que é que a gente tem para fazer quando a gente não tem nada que a gente possa fazer? O que é que você pode fazer quando você não pode nada? Ou melhor, o que você deve fazer quando você não pode fazer mais nada? Sabe o que a gente deve fazer? A gente deve entregar na mão de Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças. Naquele momento eu só tinha uma coisa para fazer. Não precisava suplicar mais nada por Deus, para meu pai. Mas tinha uma coisa que eu podia fazer. O que era? Dar graças. Minha alma estava constrangida, havia tristeza. Eu sabia que a partir daquele momento eu não teria mais o meu colega, meu amigo, meu parceiro, o meu pai. Mas eu podia dar graças a Deus. Tem gente que numa situação como essa faz disto algo que se torna um problema, que não consegue lidar com ele. Por que não? Porque insiste em manter o braço estendido. Eu te pergunto, você recebe uma notícia grave de uma enfermidade? O que você deve fazer quando você não tem o que fazer para resolver aquele problema?
A palavra de Deus diz: não ande ansioso, não vai ficar ali, meu Deus, mas e agora? E se derrama, e chora, e se desespera, e se angustia, e se amargura. A palavra do Senhor diz: não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, reconhecimento da tua incompetência. Porque se eu sou incompetente e eu insisto em ficar dando atenção para o problema que eu não posso resolver, isto aqui está causando em mim enfermidade, vai causar na minha vida paralisia. Tem gente que está com a vida paralisada, porque insiste em ficar lidando com um problema que não tem como resolver. Você não pode mudar o seu passado se você insiste em mantê-lo presente na sua vida. Mas você pode resolver o seu passado tomando uma posição diferente na vida. Você não pode mudar a realidade de um problema que você é incompetente para isso. E nesse momento é quando mais Satanás trabalha para que a nossa mente permaneça sendo bombardeada com pensamentos maus e negativos que vão nos afligindo. E quanto mais nós pensamos, quanto mais permanecemos investindo tempo pensando naquilo, mais tensionados ficamos, mais angustiados ficamos e paralisando a nossa vida. Tem gente que não consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir, pensando no problema que não conseguiu resolver naquele dia e que permaneceu para o dia seguinte. Irmão, eu durmo. Se você não acredita, pergunta para Flávia, que acorda com meu ronco. Por quê? Porque já há muito tempo eu aprendi que a única coisa que eu vou conseguir é abreviar meu tempo de vida nessa terra, se eu permanecer insistindo em lidar com um problema que eu não tenho como resolver. Então o que eu faço? Coloco meu joelho no chão e entrego para Deus. Às vezes eu fico calado e as pessoas não entendem. O pastor, ele deve estar com problema. Eu estou com problema. Mas isso não quer dizer que eu estou lidando com aquele problema, porque eu sou humano, amém, irmãos? Se você me beliscar, dói. Tá certo? Agora, uma coisa é você estar sentindo a dor em virtude de você se confrontar com o problema. Outra coisa é você ficar até sem dormir por causa disso. E o que a orientação da palavra de Deus é: entrega a mim, confia. Descansa. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, reconhecimento da sua incompetência e a tua fé na onipotência de Deus. E faça isso com gratidão antes de receber. Já comece pela fé declarar a sua vitória por crer na promessa do Senhor. Qual é a promessa do Senhor? Ele tudo fará. Pode ser que a solução não seja exatamente do jeito que você espera, mas Ele fará. Ele fará. Deixa eu compartilhar algumas outras experiências com você, porque se eu só prego e não tenho experiência vivida para testemunhar, é apenas teoria de quem nunca entrou no campo para jogar e deu um chute na bola na direção do gol. Ainda hoje eu estava compartilhando com uma outra pessoa, uma determinada pessoa sobre isso. Eu não tinha, naquele mês, não ia ter condições de fechar as minhas contas. Houve uma situação, isso tem um mês,
quase 2 meses. Eu não ia ter como fechar as contas. Porque aconteceu uma situação que não estávamos esperando. Nós tivemos um problema na nossa casa e nós, sem que soubesse, ao longo de 1 mês, nós perdemos o equivalente a uma piscina aí de uns 10 mil litros, 15 mil litros de água, que foi embora por causa de um vazamento num cano que estava enterrado e a gente não tinha como saber. Além do consumo normal nosso de água. E eu ia ter, ou melhor, e veio uma conta, isso foi no mês anterior, e veio uma conta de água absurda, e eu estava preparado para reclamar com a fornecedora de água, dizendo, não tem cabimento. Mas eu fui no hidrômetro para conferir, porque a primeira coisa que ele deve fazer antes de reclamar com quem cobra, né? E quando eu cheguei lá e eu li a numeração e os números no hidrômetro, eu verifiquei que realmente estava certo. Se está certo, tem um problema. Se tem um problema, onde está o problema? Eu cacei a casa inteira para ver se era um vaso sanitário, uma descarga que vai indo daqui, mas para uma quantidade de água absurda daquela. E eu não sei como é que está sendo aqui em Belfor Roxo, mas lá, depois da privatização, lá na minha casa, a agência lá é a Iguar. Aqui parece que é Águas do Rio. Lá é Iguar. E quando eu recebi a primeira conta que veio, que era SEDAI, passou a ser Iguar, e eu li, porque veio um valor elevado, é porque estavam cobrando. Se a gente gastasse 10 litros de água, é cobrado de nós 10 litros de tratamento de esgoto. Só que não existe tratamento de esgoto na minha região. Não existe. Eu moro no condomínio e o condomínio tem o sistema de tratamento de esgoto e depois é jogado direto no rio. Não tem tratamento de esgoto público ou que a Iguar ou a SEDAI fizesse. Então você pode imaginar que o valor veio absurdo. Quando eu fui conferir o hidrômetro, eu percebi que a parede do muro estava úmida. Quando eu mexi, ela desfez na minha mão. E aí eu fui olhar direitinho e percebi que estava molhado em volta. E aí eu pedi o Leandro Pereira, aqui da igreja, foi lá, quebrou e descobriu. O cano estava quebrado. Tinha um ladrão dentro da minha casa e eu não sabia. Roubando aquilo tudo. Irmãos, quando eu assumi o ministério, eu disse para Deus, Senhor, eu nunca vou bater na porta da tesouraria da igreja para dizer, irmãos, eu não consegui fechar as minhas contas no mês e eu preciso de um adiantamento porque eu estou com um problema financeiro. Eu sempre vou confiar que o Senhor vai prover na minha vida. Eu apenas apresentei para Deus, Senhor, essa conta d'água aqui, de fato, eu tenho que pagar. E eu não estava esperando um valor desse. Irmão, eu estou falando de quase R$1.000. Alguém aqui já pagou uma conta de quase R$1.000 da sua casa? Ele não estava esperando aquilo. E eu só coloquei diante de Deus. Eu apenas disse, Senhor, tem que pagar. Passaram-se uns dias. O vencimento era bem para frente. E aí eu recebo no meu celular, eu nem lembrava mais que tinha esse tal do negócio, o tal do Messenger. É Messenger, né? Aquilo é do Google, o que é daquilo? É do Facebook? Eu nem sabia. Aí eu vi, veio uma bolinha com a foto da pessoa, né, do perfil lá, agora eu já sei que é do Facebook,
do perfil. Quando eu olhei e vi a esposa de um pastor que foi missionário aqui no Brasil, pastor americano, que eu conheci na década de 90, princípio da década de 90. Trabalhei com ele, final da década de 80 para 90. E nós trabalhamos juntos e começamos o que é hoje a primeira igreja batista em Cosmorama. Ele já é falecido. E eu não tinha contato com essa irmã há muito tempo, há mais de um ano e pouco. E aí ela escreveu para mim uma mensagem dizendo assim: Pastor Cláudio, manda para mim os dados do seu banco, porque eu tenho que mandar uma oferta para o irmão. Eu olhei aquilo e já tinha vivido algumas experiências com Deus ao longo do tempo. Eu disse: Senhor, louvado seja o teu nome. Irmãos, quanto vocês acham que foi o valor que ela depositou em dólar, porque ela está lá nos Estados Unidos? Quanto vocês acham que foi o valor que ela depositou lá e foi convertido para reais e entrou na minha conta? O valor que eu precisava para fechar as nossas contas naquele mês. Se eu tivesse ficado me descabelando, se eu ficasse indo, meu Deus, eu fiz um propósito lá há anos no meu ministério. Quando eu entrei para o ministério, o Senhor me chamou, eu disse para o Senhor, eu falei para a diretoria da igreja, eu nunca vou bater na porta, nunca foi por orgulho, foi sempre porque eu crio no Senhor, e agora eu estou com a situação, eu não tenho como fechar. Eu apenas disse: Senhor, tem essa conta aqui, eu não tenho como pagar. E eu deitei, descansei, dormi. Irmão, eu quero te perguntar, a Bíblia é verdade na sua vida? Ela é palavra de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, a partir de hoje, toma uma posição com Deus. E diga para você mesmo, a partir de hoje, não importa qual seja o problema, que eu não tenha como resolver, porque não haverá em mim poder para isso, usando os recursos que eu tenho, eu não vou ficar insistindo para que ansiedade, estresse dominem sobre mim, paralisem a minha vida. Eu vou colocar diante do Senhor, pela minha oração, em dependência dEle, e vou dar graças, eu vou descansar, confiando que Ele é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que eu peço e espero que Ele vai fazer. Você tem coragem de fazer isso, meu irmão? Porque se você não tiver, a única coisa que vai restar para você é um cristianismo hipócrita, mentiroso, de alguém que diz: eu creio em Deus, mas não crê não. Porque para crer em Deus, a gente tem que tornar isso verdade na vida da gente. Pensa um pouquinho sobre isso. Descansa no Senhor. Confia nele. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Porque os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo coloque perante o Senhor, aos pés do Senhor, o reconhecimento e a declaração tácita da sua incompetência. Espera nele. A resposta não veio no dia seguinte, a resposta não veio naquela semana, a resposta veio algum tempo depois, mas veio antes que eu tivesse que cumprir com aquela responsabilidade.
Meu Deus é o Deus da Bíblia Sagrada, que é verdade, que é lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho, para que vivendo por ela eu possa experimentar a paz, o equilíbrio, a satisfação. E você, meu irmão, minha irmã, viverá isso e terá testemunho para dar, que impactará o seu colega de trabalho, as pessoas da sua vizinhança, aqueles do teu relacionamento, que vão olhar para o seu testemunho e dizer: eu preciso desse Deus. Gente, mas como é que fulano está passando por essa dificuldade? A gente encontra com ele na rua, a gente percebe que tem alguma, ele está triste, está mesmo, mas não está com cara de quem está derrotado, abatido, destruído. Porque enquanto a gente está no conflito, irmão, não tem como, a gente vai ficar assim, em algum momento aquilo vai causar uma tristeza na gente. É quando a gente também precisa abrir a boca e dizer para o mundo espiritual, ouvir e saber: a minha esperança e a minha confiança estão no Senhor. Porque o inimigo das nossas almas, ele vai insistir, ele vai bater na porta mais uma vez, vai bater na porta mais uma vez, vai bater na porta mais uma vez, trazendo o problema à nossa mente, para nos provocar a esticar a mão e ficar estendida segurando aquilo, ou seja, pensando e remoendo aquilo, gerando mais estresse, mais angústia, e tirando de nós a paz. Seja o que for, o desemprego, a enfermidade, a impossibilidade, o inesperado, entrega teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Não perca a fé. Deus não fará nada por ninguém que não expressa fé. Porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus.